Olá você, olá, seja bem-vindo, gente querida, gente do coração. Nós estamos aqui com mais um Bethesda Cast. Bethesda Cast, quase que eu tropeço na língua aqui. Quase que não sai. Bethesda Cast é uma iniciativa da Igreja Bethesda, estou até aqui com a caneca da Igreja Bethesda, para que a gente possa conversar, tensionar ideias, inspirar o coração, atiçar a nossa imaginação e crescer em conceitos, crescer em humanidade, crescer em propostas que tragam doçura, compaixão, solidariedade, senso de justiça. Esse é o Bethesda Cast. E por acaso, nós gravamos este Bethesda Cast, esse episódio, durante o mês da Consciência Negra. E o mês da Consciência Negra é o mês de novembro, e todos esses programas que estamos fazendo visam trazer o tema do racismo, o tema da percepção daquilo que é racismo e que está tão misturado com o tecido social no qual vivemos que a gente não percebe. E hoje nós temos a alegria de ter aqui um convidado muito especial que vai nos ajudar a pensar sobre essas questões, e eu vou pedir à doutora Silvia Gerusa que o apresente. Gente, é tão chique, né? Doutora Silvia Gerusa. Olá, minha gente. A gente está aqui com uma presença muito gostosa do Josué Alves, que é professor de português. Eu que sou professora de português. Professor de História, de Geografia. É um prazer muito grande te ter aqui, Josué. E nós vamos conversar sobre isso aí que o Ricardo já falou. Ele disse, por acaso estamos gravando. Não, foi proposital. Estamos gravando. Proposital. Porque para nós o mês de novembro não deve ser só o mês de novembro, né? Essa consciência deve ser a vida inteira, todos os dias, todos os anos. Mas vamos aproveitar, já que elegeram o mês de novembro para ser o mês da consciência negra. E a gente não aceita, né, Josué, que venha com esse papo furado. É o mês da consciência humana. Josué, a gente quer que você fale um pouco de você, para o pessoal te conhecer. E depois a gente vai abordar os assuntos que o Ricardo e eu e você queremos debater. Muito bom, muito bom. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ricardo Gerusa, obrigado pelo convite. Estou feliz por estar aqui com vocês. Eu sou um jovem periférico, eu costumo dizer que eu sou um jovem periférico. Filho mais novo dos 14. Meu Deus! Olha só, aqui só veio gente novo, com muita. Nossa! Dos 14 filhos do meu pai. Meu pai hoje ele tem 91 anos de idade. Ele é um pastor assembleiano jubilado. E minha mãe, uma dona de casa, uma mulher preta, retinta, com 66 anos de idade. Então os dois têm uma diferença de idade muito grande, né? Meu pai, na verdade, eu sou o mais novo dos todos, né? Mas tem um apanhado de gente aí no meio também, porque o meu pai casou-se 3 vezes. Então, ele foi viúvo, casou, foi viúvo de novo e casou com a minha mãe. Aí, com a minha mãe, ele teve 4. Corajosa tua mãe, né? Com mais 2 que minha mãe tinha. Então, na verdade, não é 14, o total é 16, né? Já morreram alguns, obviamente, a gente vai falar sobre isso. E eu sou uma pessoa que eu estou num processo de reconstrução. Na verdade, eu digo construção, né? Uma vez que o Heráclito de Éfeso ele disse que um homem não pode banhar-se 2 vezes em um mesmo rio, né? Porque na segunda vez nem o homem nem o rio são os mesmos. Então, a gente está num processo de constante mutação. Né? E falar sobre mim, e nesse mês da consciência negra, que é aniversário de Zumbi dos Palmares, né? Seria bom explicar que o mês da consciência negra se deve a Zumbi dos Palmares. Exatamente, né? Exatamente. Se deve a Zumbi de Palmares, que hoje, infelizmente, nesse discurso que a gente tem na sociedade brasileira, muitas pessoas
falam muito mal do Zumbi de Palmares porque não conhece profundamente a história dele, né? Mas eu vou falar sobre isso. Esse processo que eu passei sobre descoberta, nós temos um processo que a gente chama de colorismo, né? Que é o preconceito que pessoas pretas de pele retinta sofrem mais do que nós, pessoas pretas de pele clara. Então, alguém que olha para mim vai dizer, olha, você é pardo, mas pardo é cor de papel, né? Ou pardo é papel. Então, tem toda essa discussão aprofundada de um tempo para cá que pessoas pretas de pele clara como eu começaram a se compreender enquanto pessoas pretas de pele clara e deixa o cabelo crescer, por exemplo, igual eu. Né, deixa o cabelo crescer e começa a se compreender enquanto pessoa preta. O meu processo de descoberta foi muito tardio. Eu me descobri enquanto pessoa preta de pele clara com 24 anos de idade. Então, foi quando eu me ingressei na universidade. 24 não, minto, 25. Quer dizer, você não se sentia preto? Não. Inclusive, tinha vergonha da minha mãe, que é uma mulher preta de pele retinta. Sei. Porque na minha infância, como a gente mora eu não moro mais, né? Mas meus pais moram em um monte de casa, assim, sabe? Num quintal com só família e os meus irmãos, por parte de pai, são todos brancos. Então, e meu pai é um homem branco. Então, quando a minha mãe casou-se com meu pai, e quando criança a gente sempre escutava, né? Os primos, os sobrinhos, sempre chamando a minha mãe de macaca nas brincadeiras. Só que nós não tínhamos consciência disso, né? Eu não tinha consciência sobre o racismo. Porque se os meus sobrinhos, né, a gente tem a mesma idade, se eles falavam isso significa que eles escutavam dentro de casa e acabavam, né, projetando aquilo que eles escutavam dentro de casa. Então, foi na minha vida adulta que eu caí em si, que eu falei, caramba, aquilo que eu ouvia quando criança e aquilo que eu passei nas brincadeiras com os meus irmãos é racismo. Então, e a minha infância ela foi um pouco complicada nesse sentido, né? Porque minha mãe é uma mulher preta de pele retinta analfabeta. Minha mãe não sabe ler. Ainda não sabe. Ainda não sabe ler. E isso foi um dos porquês que eu me tornei professor. E a gente sempre saindo com a minha mãe, sempre... Então, você imagine uma mulher preta na sociedade brasileira, que é uma sociedade racista, né? E a gente pode falar aqui sobre os níveis de racismo, né? O Silvio de Almeida, que é um baita teólogo brasileiro, ele escreveu um livro chamado Racismo Estrutural. Né? E nesse livro ele vai fazer essa abordagem de vários tipos, racismo institucional, racismo velado, né? Que fica bem difícil de você compreender que é um racismo, porque é algo velado, né? E tem uma série de concepções racistas que hoje a gente tem na sociedade brasileira que está mais visível porque a gente começou a se compreender enquanto pessoa preta, né? As pessoas começaram a sair de dentro de casa e falar, cara, eu sou pessoa preta mesmo, o meu cabelo é bonito, a minha boca é bonita, o meu nariz é bonito. Então, mas o meu processo da infância foi muito difícil porque minha mãe não sabe ler, meu pai trabalhava sempre, morando na periferia. Seu pai fazia o quê? Trabalho em quê? Pedreiro. Pedreiro. Pastor da Assembleia de Deus, pedreiro. Pedreiro. De dia pedreiro e de noite pastor da Assembleia de Deus. É muito comum, foi muito comum isso. Comum. Na Assembleia de Deus foi muito comum, no mundo pentecostal. Sim, e ainda hoje, né? E a gente até fala sobre as críticas que a gente vai tecer sobre o movimento pentecostal e, por outro lado, a gente compreende a importância que essas igrejas têm na periferia no sentido de dar sentido para a vida de algumas pessoas que vivem presente dentro dessas estruturas capitalista que a gente vive, da negação do ser, né? E a pessoa que é pedreiro ou servente de pedreiro durante o dia, à noite é um pastor de igreja, né, pentecostal. Então, é meio que dá uma espécie de dignidade para essas pessoas. E esse meu processo de descobertas, né, ele foi muito difícil porque, para vocês terem uma noção, eu aprendi a ler na 5ª série. Na 5ª série, porque minha mãe não sabia ler, então minha mãe não acompanhava o meu aprendizado, né, escolar. E meu pai trabalhava muito.
Então, a gente cresceu, se desenvolveu e eu sempre tive uma dificuldade muito grande de aprendizado. Eu aprendi a ler na quinta série. Mas você reputa isso a você próprio? Quer dizer, claro, né, que foi uma confluência de fatores aí, mas a escola não cuidou de lhe alfabetizar. Aí a gente entra naquilo que o Darcy Ribeiro fala, né, que a crise na educação não é uma crise, é um projeto, né? Então, a escola teve muita responsabilidade nesse meu processo tardio de alfabetização, sabe? Eu entrei na quinta série sem saber ler. Então, uma professora na quinta série que descobriu que eu não sabia ler. Olha. Nossa! Descobriu que eu não sabia ler e começou a se engajar em mim, sabe? Até então que eu aprendi a ler. Mas a escola para mim, e falando sobre isso, a escola para mim nunca foi atrativa. Nunca foi. Sempre estudei em escola pública, sucateadas, e nunca foi atrativa. E não é à toa que eu saí da escola, abandonei os estudos com 16 anos de idade na primeira série do ensino médio. Então, porque a escola não era atrativa, eu sofri muito bullying. Mas você foi bullying. um pá virado, assim, de se meter em confusão, em bandidagem? Não, nunca fui. Não, né? Nunca fui porque eu tive um irmão que era o traficante. Eu tive um irmão com 16 anos de idade, ele era um dos maiores traficantes da Zona Sul de São Paulo. Então, e o braço direito do maior dos traficantes, sabe? Com 16 anos de idade, esse meu irmão, ele morreu, dizem que ele morreu de acidente de moto, mas pela análise que a gente faz hoje sobre, a gente atribui a uma morte matada mesmo, sabe? Com uma instituição que é corrupta hoje no Brasil. Foi com 16 anos? 16 anos que ele morreu, muito novo. Né? Então, o meu irmão no tráfico e eu vendo a minha mãe por diversas vezes entrando na viatura, sabe, para ir para penitenciária ou algo do tipo, e eu sempre pensei, falei, cara, eu não quero que minha mãe sofra isso novamente, né? Porque cansei de ver, e a gente fala hoje, infelizmente, de um discurso que é presente na sociedade brasileira, que infelizmente vem desse modelo conservador, de umas instituições conservadoras, que é o jargão do bandido bom, que é bandido morto, né? E isso é muito triste hoje, porque eu por diversas vezes vi minha mãe orar pelo meu irmão, sabe? Por diversas vezes chorando, e de madrugada se lamentando e chorando para Deus restituir a dignidade do meu irmão, sabe? Então, a gente via meu irmão apanhando da polícia, a gente via a polícia invadindo dentro de casa para procurar as coisas, sabe? A gente presenciou todas essas coisas, sabe? De perto. Ninguém ouviu falar. A gente não ouviu falar. Ninguém falou pra gente. A gente sentiu na pele. Então, não era à toa que, às vezes, quando a polícia invadia a casa, né, minha mãe colocava a gente dentro de um quarto pra gente brincar de culto. Né? Então, ela reunia todas as crianças do quintal ali, jogava dentro de um cômodo ali e, olha, vamos brincar de culto. Né? E eu sempre era o pastor, porque meu pai era pastor. Então, meio que para privar a gente, sabe, daquele cenário caótico que a gente vivia. Minha mãe sofreu muito enquanto mãe e enquanto mulher preta analfabeta, sabe? Então, quem entrava dentro da viatura era de madrugada, que precisava ir para o fórum, para as audiências, e escutava absurdos. Ele era de menor ainda, né? De menor. E às vezes ele fugia, por exemplo, né? Ele foi internado e tudo? Sim, diversas vezes. Diversas vezes. E isso era horrível, porque só quem vivencia isso, de ver uma mãe numa penitenciária, tirando a roupa, ficando nua, agachando, todo aquele processo, sabe? Muito humilhante. E humilhante demais. E eu sempre fui com a minha mãe, né? Porque eu sempre fui muito apegado com os meus pais. Então, eu sempre ia com a minha mãe. Eu era o filho que ela levava para tudo quanto é canto, sabe? E presenciar isso retardou esse meu processo de aprendizado, sabe? Porque isso veio como uma avalanche que eu me fechei. Esse seu irmão era o mais velho, o mais novo? Mais novo, não. Ele era um dos mais novos ali. O meu irmão mais velho, por parte de pai mesmo, ele tem 60 anos de idade, sabe?
Então, mas ele era filho da minha mãe, não do meu pai. Ah, entendi. Ele era filho da minha mãe. E a minha irmã Carolina também, que hoje é viva, que sofreu muito também com essa perda, sabe? Então, minha mãe até fala, né, que tem uma experiência espiritual aí, que ela sofria tanto com meu irmão que entregou meu irmão na mão de Deus e Deus matou meu irmão. Não foi Deus. Não foi Deus. Tenho certeza que não foi Deus. Tenho certeza que não foi. Mas então, aí você criou gosto pelos estudos e... Isso, foi muito tarde, né? Você teve uma professora, né? Você falou aí que teve uma pessoa que... Foi uma pessoa que me ensinou a ler, né? E me engajou nos meus estudos. Mas como a escola não era atrativa para mim, eu saí com os 16 anos. Não só por causa disso, mas eu saí para ajudar os meus pais dentro de casa, a colocar comida dentro de casa. Então, nós éramos em 4 dentro de casa, né? Moisés, que você conheceu, Moisés, Noemi, Miriam e Josué. Né? Então, é uma escala lá em casa. É 30, 31, 32 e 34, 33 ou 34, por aí. Então, e assim, tudo êxodo, né? Sim. Moisés, como isso, é? Noemi. Moisés, Josué, Miriam e Noemi. Não, certo. meu pai gosta muito de nome bíblico, viu? Porque, olha, tem Jeremias, Joel, Marta, Maria, tem todo mundo. Acho que tem quase a Bíblia inteira ali em casa, sabe? Mas você criou gosto de estudar? Criei o gosto. Mas como foi? Conta na minha aí, vida eu achei adulta. interessante, porque você saiu com 16 e como foi que você decidiu voltar? Então, eu saí com 16, trabalhei, Foi sabe, ajudar teus pais? manobrista, empacotador, sabe, trabalhos mais comuns na periferia, né? E ajudei os meus pais dentro de casa. E eu só voltei a estudar quando eu saí da periferia e fui morar em Campo Limpo Paulista, próximo de Jundiaí, com 24 anos de idade. Quando eu fui morar lá, que aí eu tinha uma escola do lado da minha casa. Falei, e agora, né? De eu voltar a estudar. Eu fiz o EJA, o velho e conhecido EJA, né? E em um ano fiz primeiro, segundo e terceiro. E com 25 eu já mergulhei na faculdade. Na minha época era supletivo, tá? Isso o que é EJA hoje mesmo? É EJA. É supletivo, é a mesma Supletivo, coisa. tá. É a mesma coisa, que hoje é EJA, né? E no ano seguinte eu já mergulhei na faculdade, mas eu não tinha tanto essa cultura da leitura, por exemplo. Né? Eu me espelhava no meu irmão, por exemplo. Né? O meu irmão ele começou a estudar muito cedo, né? O Moisés. E eu me espelhei muito nele também. E em um professor que eu tive no EJA, professor de filosofia, que ele dava aula assim como, sabe, alguém que parecia que era a última aula que ele dava na vida dele, porque todas as aulas eram aulas extraordinárias. Só que eu chegava sempre atrasado, né? Que eu saía da escola, do trabalho e ia direto para a escola e tal. E ele entendia isso, sabe? Então ele que me cativou. No ano seguinte, com 25 anos de idade, eu ingressei na universidade privada. Qual foi a matéria, a graduação? Sim, a graduação de História. História. Aí fiz História, que tinha uma Geografia também ali no meio que eu consegui. E iniciei a filosofia e pós-graduação em cultura africana. Que legal. Sabe? Então, quando eu comecei a estudar, muito tarde, aí eu não parei mais. Criou gosto. Eu criei o gosto. Aí vim estudando. E comecei a criar conteúdos pro Instagram, pro TikTok. Gente, ele é TikToker. Quantos seguidores você tem no TikTok? 300 mil seguidores 300 mil. E 3 milhões de curtidas. Nossa. Gravando conteúdos. Tem que ajudar a gente aqui no podcast aqui Sim. pra gente. A gente não entende nada. Mas, Josué, tu falaste agora. Então, você fez depois filosofia e pós-graduação em... Cultura africana. Eu ainda não terminei. Que legal. Eu ainda não terminei. Olha aí, vai ter muita contribuição pra gente hoje, hein, E Rico? prosseguir aí, fazer o mestrado, Sim. Vamos em frente. Vamos em frente. Criou Para de estudar, gosto, não agora mais. não para mais. Não mais. Ô, Josué, então você descobriu, quer dizer, além de
gosto pelo estudo, você descobriu essa coisa da africanidade, essa coisa né, da relação cultural Brasil-África e a influência dos africanos aqui no Brasil. Fala um pouco para a gente sobre isso. Olha, eu estava no meu primeiro semestre da faculdade, quando uma professora ela falou sobre racismo. Até então, não fazia ideia disso, sabe? Com 25 anos de idade. Não fazia ideia. O meu cabelo era cortadinho, socialzinho, sabe? Eu era da Assembleia nesse período. Então, eu era branco. E quando ela trouxe a história, né, da escravização e sobre o racismo estrutural na sociedade brasileira, aí eu comecei muito a pensar na minha mãe, né, e pensar em algumas pessoas que eu tinha convívio. Né, e eu comecei a passar por um processo de saída da caverna, que foi um processo muito doloroso, né? Saí da caverna e eu falei, caramba, existe um mundo aqui fora. E esse mundo é um mundo preconceituoso, racista. Aí a gente entende agora o porquê que a gente entra dentro do supermercado. A gente é seguido, a gente entende. Entendi uma vez que minha mãe parou para pedir uma informação porque ela não sabia ler, né? E a mulher disse para ela, sai para lá, sua negra. Então eu comecei a pensar nessas coisas que ocorriam no meu dia a dia, mas eu não tinha consciência de raça, né? Eu acho que é necessário a gente falar sobre isso, porque existem muitas pessoas que sofrem, mas não têm consciência de raça. Aí comungam do discurso do colonizador, que é a consciência humana, né? Dessa ideia não existe consciência negra, é preciso existir uma consciência humana. Isso é um discurso do colonizador, na verdade, né? Porque o colonizador, ele é alguém que divide para conquistar. Então, ou seja, ele divide o grupo que precisa se unir para sobreviver. Né? E dividindo esse grupo, então ele entra e conquista. Aí existe toda uma ideia, um conceito que a gente chama de colonialismo mental, né? Então esse colonialismo mental que estava presente na minha vida, e eu vim me descobrir enquanto pessoa preta de pele clara muito tarde, e foi um processo doloroso, né? Porque aí eu tive outras pessoas que também chegaram até mim, como o meu amigo Wendel, que é um periférico também, que é bacharel em Direito, e hoje ele dá aula de radiologia forense, acho que esse é o nome, e ele disse para mim, cara, você é um garoto preto da periferia, e você precisa ser 1000 vezes melhor. Você precisa romper com essa estrutura. Então, aí ele me apresentou Racionais, que até então não tinha contato, me apresentou o Emicida, me apresentou tanta gente, sabe? Então eu comecei a ter contato com as minhas vivências a partir disso, a partir do Racionais, né? Que eu comecei a escutar e ler. Falei, caramba, o cara tá falando sobre a minha vida, né? Sobre a minha vivência, sobre a vivência da minha mãe. Você acha que tem um apagamento interno que tem a ver com o orgulho de ser negro? Assim, a minha pergunta me veio agora, eu nunca nem tinha pensado nisso. Quer dizer, eu não me vejo negro porque, de alguma maneira, eu não tenho orgulho de ser negro, né? Eu acho que se descobrir negro não é apenas se descobrir negro, é se descobrir negro e se descobrir orgulhoso de ser negro. Sim, sim. Olha, é difícil. Imagine uma pessoa preta de pele clara, por exemplo, igual eu. Se eu raspar o cabelo, né, eu fico branco. Né? Então, mais ou menos. Mais ou menos. Mas a estrutura que a gente vive faz com que as pessoas pretas de pele retinta sofram mais do que eu. Eu sofro junto com elas porque nós somos um. Né? Nós fazemos parte, nós lutamos por uma mesma causa. Então, aliás, a crítica que a gente faz a essa concepção de colorismo é justamente isso. Porque nós, quando nos compreendemos enquanto pessoa preta, a gente entende que a pessoa preta de pele retinta, aquilo que ela está sofrendo, me afeta também. Né? Claro, me afeta. Claro. Então, não existe um grau, uma hierarquia do sofrimento. Né? Todos nós sofremos. Então, esse processo de sofrimento é difícil as pessoas se compreenderem enquanto pessoa preta, porque se compreender enquanto pessoa preta é entender a dor do outro. Né? É entender a dor da minha mãe, é entender a dor das minhas irmãs, dos meus parentes, sabe? É entender. E tem gente que não quer fazer isso. Tá.
tá confortável demais viver aqui. Tipo, eu sou uma pessoa preta de pele clara e eu tenho acesso a alguns lugares. Né? Eu tenho acesso a alguns lugares. Já o meu amigo que é preto de pele retinta, não. Então, isso acaba retardando, sabe? Essa pessoa se compreender enquanto sujeito numa sociedade racista, sabe? Eu acho que tem todo esse processo. Tem um livro que o Leandro Carnal escreve que ele diz que é Brasil, o ódio nosso de cada dia. Brasil, todos contra todos, o ódio nosso de cada dia. E nesse livro ele faz uma análise muito boa sobre o Brasil, por exemplo, ter sido o país que mais vendeu chapinha no mundo inteiro. Cabelo, né? Aquela chapinha do cabelo e tal. Por quê? Porque as pessoas que são pretas, cabelo cacheado, afro, as pessoas queriam se enquadrar num padrão de beleza que é um padrão branco e europeu. E esse enquadramento num outro padrão é a negação do ser mesmo, do sujeito. Então, eu estou me anulando para eu me ingressar no seu mundo. Então, o padrão de beleza, hoje, infelizmente, ainda no Brasil, é um padrão branco, europeu, cabelo alisado, sabe? Então, você tem todo esse processo, né, de dificuldade. Na década de 60, nos Estados Unidos, né, Angela Davis e Malcolm X e tal, começou todo um movimento que era o Black is Beautiful, né? O preto é bonito. Sim. Quer dizer, não precisa se adequar a um padrão porque o padrão estético é bonito em si, né? Não há comparação. Sim. Não é necessário fazer comparações, né? Você mencionou, né, a luta contra a segregação racial lá no sul dos Estados Unidos. Isso é muito importante a gente pensar, porque o racismo no Brasil ele se desenvolve diferente, né? Porque não existiram leis propriamente ditas de segregação como nos Estados Unidos. Por exemplo, o preto ser obrigado a sentar no fundo do ônibus. Existem escolas para branco e para preto, né? Bebedouro para branco, banheiro. Então, aqui no Brasil não vai existir leis para isso, mas existiram essas coisas, né? Não existem leis, mas existiram. É por isso que é um racismo velado, né? Então, é difícil a pessoa se compreender racista, porque para ela aquilo é normal, né? Tipo, ela está convivendo naquele meio. Então, nos Estados Unidos, e é muito legal que tem um discurso do Malcolm X, que o Malcolm X ele se levanta e ele fala: quem foi que disse que o seu nariz é feio? Quem foi que disse que a sua boca é feia? Quem foi que disse que o seu cabelo é feio? Então, ou seja, o que ele faz é trazer empoderamento para a população preta. Exatamente. Né? Então, tal como o Luther King. E, aliás, o Luther King ele é pintado como uma figura mais pacífica do mundo, né? Mas tem um episódio muito bom que ele sobe em cima do carro da polícia e começa a pular em cima do carro da polícia. Porque ele não aguenta mais a estrutura racista. Né? Então, tipo assim, ou seja, e ambos, né? Que você tem o Malcolm X, que é visto como alguém mais radical, né? E o Luther King, que é visto como alguém mais pacífico. Ambos foram assassinados. Pois é. É verdade. Né? Ambos foram assassinados dentro dessa estrutura racista. Então, ou seja, essa ideia do empoderamento enquanto pessoa preta e enquanto mulher, eu acho que para as mulheres é um pouco mais difícil, porque imagina a sociedade brasileira, eu sou professor de história, então eu gosto de trabalhar com aquelas piramidezinhas, né? Então imagine que no topo da pirâmide está um homem branco, de baixo está a mulher branca, de baixo está o homem preto e de baixo está o homem preto com deficiência, de baixo está a mulher preta e de baixo, no rodapé do rodapé, está a mulher preta com deficiência. Então imagine essa estrutura, né? Essa estrutura brasileira, porque para ser preta é difícil, mas imagina uma pessoa preta e deficiente. Agora imagine uma pessoa preta, deficiente e gay nessa sociedade brasileira. Então, acho que tenho certeza, é uma estrutura que obriga as pessoas a negar a sua própria existência. Aí, negando a minha própria existência, eu acabo me enquadrando num padrão que não é o meu padrão, é o padrão do outro. Aí você tem toda aquela ideia de a gente precisa se vestir para ser aceito em alguns lugares, né? Pentear o cabelo de uma certa forma para a gente ser aceito em alguns lugares, estar sempre limpos, né? E tem um documentário que eu quero indicar para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, que é um documentário que está no YouTube, A Ponte, que é um documentário de 2013 que fala muito bem sobre esse cenário da periferia, de pessoas que
não saem para a rua, por exemplo, pessoas pretas que não saem para a rua à noite, mesmo no frio, de blusa. Porque é um perigo de morte. Então, você passa frio, mas você volta para casa vivo. Uau! Né? É uma coisa que sempre quando se depara com o carro da polícia, levanta sempre a blusa para todo mundo ver, para eles verem, né, que você não... Você está tá tocando num assunto aí que é também da maior importância, e eu queria que você fizesse um apanhado histórico, que é o apagamento por assassinato, desde o Zumbi dos Palmares, né, que foi caçado e morto, até Marielle Franco e até né, foi preto, rapaz, principalmente, né, 70%, 80% dos assassinatos e das mortes no Brasil são de rapazes pretos. Fala um pouco sobre isso, sobre essa violência. E eu queria que você falasse um pouco, inclusive, do Zumbi. Tá. É legal, é importante a gente falar sobre o Zumbi, porque, como a gente disse no início, é impossível falar do mês da consciência negra, né, e do dia, né, que é dia 20, sem falar do Zumbi, né? Porque foi inspiração para que isso tudo ocorra. E, inclusive, infelizmente, a gente tem hoje aí uma negação, né? Uma negação da figura do Zumbi. Um desses dias eu até escrevi no meu Twitter que no Brasil nem os mortos conseguem descansar, né? Sim. Estão revirando coisas de gente que morreu, demonizando e criminalizando essas pessoas. O que é triste, né? Triste demais. Que é muito triste. Quer dizer, nós não temos nem heróis, né? Exatamente. E nós não temos herói, e se esse herói for preto... Menos ainda. Menos ainda. Então, se a gente falar sobre o processo de racismo, né, e colonização, e a gente vai no século XVI, e a gente vai falar sobre esse processo de expansão territorial, né? E você tem toda aquela ideia de se apropriar de territórios em nome de Deus, né? E você invade países, e é bom a gente enfatizar aqui, países, territórios do continente africano, porque quando a gente fala assim, continente africano, aí a galera imagina todo o continente africano, né? Então, tem gente que não sabe que o continente africano é um continente, acho que é um país. Então, acho que é necessário a gente fazer esses apontamentos aqui. Então, é triste no sentido de você usufruir do texto bíblico para legitimar o seu racismo sobre outros corpos, né? Então, utiliza-se do texto bíblico para dizer que pessoas pretas africanas eram descendentes de Cã, filho de Noé, né? E acho que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando sabem de Noé, que amaldiçoa Cã e de seus descendentes, né, serão escravos. Então, utiliza-se disto para legitimar a escravidão num continente africano. E eu acho, Ricardo, que o que a gente tem mais problema aqui é que pessoas que utilizam-se de algumas coisas que antecederam a chegada dos portugueses no continente africano para dizer que já existia escravidão no continente africano, né? Só que a gente tem que dividir os tipos de escravidão. Se a gente vai falar de escravidão, então a gente vai falar no Antigo Testamento que também existiu escravidão, né? Então, ao longo da história, sempre existiu escravidão. Então, existiram escravidão, por exemplo, de guerra, de dívida, né, que alguém que não conseguia pagar as suas dívidas se tornava escravo do outro até pagar as dívidas, escravos de guerra. Então, nas tribos africanas, quando uma guerreava contra a outra e a outra que perdia, era uma cultura. Eles se entregarem como escravizados para a outra tribo. E o tratamento não era um tratamento desumano, no sentido de matar, chicotear, sabe? Isso que é o que ocorre nas colônias aqui na América. É claro que existia morte no sentido de revoltosos, né? Você guerreou contra uma tribo, você perdeu e às vezes você quer fazer um motim e, né, tomar o poder e você é morto. Isso acontecia, isso era muito comum nas tribos antigamente. Mas a tristeza de hoje é que pessoas pegam isso e aplicam a chegada dos portugueses para dizer que era a mesma coisa. Olha, os portugueses não escravizaram, já existia escravidão, e não era bem assim. Os portugueses, quando eles chegam num continente africano, e eles tratam pessoas como mercadoria.
sabe? E eles intensificam a escravidão, porque quando eles chegam lá, eles se deparam com o ouro. O ouro é muito valioso. Então, em alguns reinos africanos, os reis eram muito ricos, né? Eles tinham roupas de ouro, né? Anéis. Então, os europeus, eles gostaram dessa ideia do ouro, né? Só que o ouro passa a ser escasso, né? E eles começam a utilizar um outro meio de ganhar, né, dinheiro nas colônias. Quando eles invadem as colônias, o que eles precisam? De mão de obra. Então, aí você tem escravos de guerra nessas tribos. Então, eles começam a escravizar pessoas. Então, você imagina que um cavalo velho, por exemplo, valia 30 escravizados. Um cachorro velho valia 10 a 20 escravizados. Então, imagine esse processo. E tudo em nome de Deus. É bom enfatizar isso aqui, que foram pessoas que utilizaram o nome de Deus. Porque antes deles serem trazidos para a América, o que ocorria com eles? Eles eram batizados na fé cristã. Eles eram trocados o nome. Quer dizer, perdiam a identidade Não, total. aí começa o apagamento da história. Né? Porque trocam o nome deles e colocam nomes cristãos. É por isso que hoje a gente tem muito Maria, José, né, na sociedade brasileira. Porque existe essa tentativa de apagamento da história. E dentro do navio negreiro, que era um ambiente horrível, sabe, insalubre, tantas pessoas morriam ali, o corpo era lançado ali mesmo e pegado, jogado no mar, sabe? E dentro dos navios negreiros, era o costume colocar etnias inimigas dentro do navio. Porque se eu sou o seu inimigo, a gente não vai armar nenhum motim para tomar o navio. Exatamente. Né? Então, olha a mentalidade do colonizador. Então, eu coloco pessoas que fazem parte de etnias diferentes, porque eles não vão se ajudar para tomar o navio. Né? Então, existe uma expressão que a gente chama de banzo. Banzo é uma expressão africana que refere-se a uma profunda depressão e saudade de casa. Então, muitos africanos escravizados foram trazidos para a América e eles morreram banzo, morreram de tristeza. De saudade. De saudade de casa. E os tipos de resistência eram diversos, né? Até comer areia da praia, por exemplo, e morrer comendo areia da praia. Uau! Sabe? Se jogavam dos navios. Então, esse processo de escravização, o Brasil cresceu e as raízes do Brasil são raízes com sangue de indígena e africano escravizado. E é bom a gente sempre enfatizar que foram pessoas submetidas à escravização, né? Porque não eram escravos, ninguém nasceu para ser escravo, né? Então, eram príncipes que foram submetidos à condição de escravo, eram reis, rainhas, princesas, que no continente africano, em alguns territórios do continente africano, eram reis, eram rainhas, mas sendo trazidos para o Brasil foram submetidos à condição de escravidão. Viviam como bestas de carga. Sim, inclusive a mãe, a avó de Zumbi do Palmares era uma delas, que era uma rainha num território africano que foi submetida à condição de escravizado. Fala pra gente do Zumbi. O Zumbi, essa figura que é muito enigmática, tem muito Sim. pouca coisa sobre ele, né? Sim. Por causa do apagamento. Por causa do apagamento. Exatamente. Como eu estava dizendo, existe um processo de resistência. E um dos processos de resistência é a criação desses blocos, né? Dos quilombos. Dos quilombos, isso. Dos quilombos. E o quilombo dos Palmares, ele é o maior que existiu, né? Lá em Alagoas. Lá né? em Alagoas, na Serra da Baleia, se eu não me engano. Então, os quilombos eram locais que africanos escravizados fugiam das fazendas, e esse processo de fuga, por muitas vezes, eles matavam seus senhores, né? Matavam todo mundo da Casa Grande e corria para os quilombos.
E como eles conheciam o caminho para o quilombo? Seria uma espécie de cidade de refúgio da Bíblia antiga, né? Isso. E como eles conheciam o caminho para o quilombo? Existe a prática de trançar o cabelo, né? Que eu acho magnífico, lindo. E nas tranças existe toda uma história por detrás. Quando na antiguidade, nesse processo, né, de fuga, as mães trançavam o cabelo das filhas, na verdade era para marcar os caminhos para o quilombo. Olha! Eu não sabia disso. É por isso que existe toda uma discussão hoje no Brasil sobre a apropriação cultural, né, das tranças. Porque existe toda uma representatividade por detrás disso. Então, por exemplo, existia um tipo de escravizados. Existia escravo doméstico, né, da casa, e existia escravos de ganho. O escravo de ganho, ele é alguém que ele sai da fazenda e ele vai trabalhar no centro. Ele vai cortar o cabelo, ele vai trabalhar como, sabe, alguém chega lá e fala assim, ó, eu quero alugar o seu escravizado. Então, aluga, leva para casa, ele faz um monte de coisa. Nessa ida para o centro, eles começavam a observar caminhos alternativos de fuga. Então, na ida para os centros, para comercializar, as mulheres então começavam a trançar o cabelo das suas filhas, marcando esses lugares. E não apenas isso, grãos de arroz também, né? Nas lavouras, por exemplo, quando os grãos caíam pelo chão, as mães pegavam, trançavam o cabelo das filhas e colocavam os grãos de arroz dentro das tranças para ter alguma coisa para comer na senzala. Olha! Né? Então, esse caminho alternativo que é colocado na cabeça das crianças, das mulheres, como tranças, que é o caminho para o quilombo. Então, fugiam para o quilombo, e é bem interessante, porque no quilombo não existiam apenas africanos escravizados, pessoas pretas. Também existiam pouquíssimas pessoas brancas que aderiram à luta, né, contra essa escravidão, e existiam também muitos indígenas, né, que lutaram do lado dos africanos escravizados. Quando surge a figura do zumbi, dos Palmares, é alguém que vai sacudir o sistema colonial, né? Porque antes nós temos quilombos que esses quilombos eles são destruídos rapidamente, porque não é um quilombo da proporção do quilombo do Zumbi dos Palmares, sabe? Não tinham condições de enfrentar o poder estatal de Portugal com exatamente canhão, com tudo, né? Sim. Só que lá no quilombo do Zumbi dos Palmares, em Palmares, você tem toda uma estrutura militar. Então, ou seja, as pessoas acusam, por exemplo, o Zumbi de ter escravizados, né, lá no quilombo. E essa ideia é uma ideia um pouco rasa, né, porque a gente precisa entender a estrutura para a gente não entender para a gente não cometer um anacronismo aqui, né? E a gente sempre fala, anacronismo é um conceito que você pega de uma ideia para aplicar em um outro tempo que não faz sentido. Por exemplo, se a gente for falar sobre homossexualidade na Grécia Antiga, não tem um menor sentido, né? Uma vez que lá é comum homem se relacionar com homem, né? Então, bem comum. Então, no quilombo dos Palmares, quando o Zumbi e outros recebiam escravizados fugidos, você tem aquela ideia que eu disse no início, que é do dividir para conquistar. Então, você tem muito africanos escravizados ou afrodescendentes que eram escravizados que viviam na casa, escravo doméstico. O escravo que vive na casa, ele vive melhor do que o escravo da senzala e das lavouras. Bem melhor. Claro. Ele tem roupa, né? Ele tem comida. Então, o que o Senhor fazia com ele era uma espécie de lavagem cerebral. É o seguinte, se você entregar os seus companheiros que estão querendo armar aí uma revolta, você vai viver melhor. Então, para não ocorrer isso, que de fato que é o que ocorreu, né, no fim do quilombo, eles fazem uma espécie de teste com algumas pessoas que chegavam lá. Então, eles meio que submetiam essas pessoas a um teste de escravidão, né? Você vai viver aí um período aí, plantando, ajudando na questão militar, até a gente entender que você não é um deles. Né? Até a gente entender que você não é um preto que foi comprado pelo discurso colonial. Aí existe todo esse processo, né? Que Zumbi tinha escravos, Zumbi, essa culpa
que é colocada sobre o zumbi para tirar toda a sua representatividade no Brasil. Tá? De alguém que se levantou para lutar contra o sistema colonial vigente naquela época. Vamos imaginar, por exemplo, Revolução Cubana dentro de um país capitalista, né? Dentro de um mundo capitalista. Né? Então vamos imaginar uma Revolução Cubana e um Zumbi do Palmares, por exemplo, né? Que luta contra uma estrutura de poder, contra o genocídio do preto, né? E infelizmente ele é destruído assim de forma desumana, radical, né? E que inclusive o corpo, né, do zumbi vai servir como exemplo para que isso não ocorra mais nas colônias, né? Disse que ele era tem, né, essas representações míticas, né, de que ele era forte, era legitimamente um príncipe, né? Era Sim. Uma pessoa alta e forte, guerreiro. Eu creio que também deve ser uma construção mais mítica do que o que aconteceu verdadeira. com ele, para o pessoal que não leu? Hoje no Brasil nós temos uma estrada chamada Bandeirantes, né? Eu acho que é só no Brasil que você tem estradas assim, ruas com nome de... Palácio do Governo de São Paulo é chamado Palácio dos Bandeirantes. Então. Não, e aquela estátua lá em frente ao Parque Ibirapuera, né? Sim, que é também sim. dos Bandeirantes. Sim, né? então eu acho que imagine, tem uma música muito boa que fala assim, imagine que em Israel tem uma avenida chamada Adolf Hitler. Né? É o Brasil. É o Brasil que cresceu com morte de escravizados e tem ruas de nome de bandeirantes, por exemplo. Então, os bandeirantes eram aqueles que invadiam as matas, né? Atrás de ouro, atrás de riquezas. Eram bandidos, na verdade. Eram milicianos da época. E a gente tem a Avenida dos Sem anacronismo. A gente tem a Avenida dos Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes. Né? Sim. O Anhanguera que era foi um bandido. E sem contar com marechais, né? Que são homenagens aos ditadores, né? Então Marechal é complicado. Então, os bandeirantes eram aqueles que invadiam as matas para buscar esses refugiados. E eles recebiam muito, né? Muito nisso. E a figura do zumbi, ele foi caçado pelos bandeirantes. E que invadiram. E foi uma expedição, gente. Não foi assim do nada. Não foi assim. Eles tentaram uma vez, não conseguiram invadir o Quilombo. 2 vezes não conseguiram. Aí depois eles começaram a entender a estrutura do Quilombo e também, né, a delação premiada. Dos traidores. Dos traidores. E eles acabaram conseguindo. Por isso, é bom... Eu sempre enfatizo a ideia do colonizador, que é dividir para conquistar. A máxima do colonizador é isso. Dividir para conquistar. Se eu vou dividir, é bem mais fácil para eu conquistar. É igual o colonizador que chega em alguns territórios africanos e fala para uma tribo, seguinte, a tribo vizinha vai lutar contra você essa noite. Aí ela, achando que isso de fato vai acontecer, vai lá e guerreia contra outra antes. Aí as duas ficam fragilizadas. Aí o que os europeus fazem? Invadem as duas. E pegam as duas para si. Eu queria... Tem dois pontos que eu quero tratar com você. Um deles é o processo dos abolicionistas não negros. Não é? Nós temos teve uma época, né, de abolicionistas que trouxeram esse tema para a academia, né? Nós temos Castro Alves, e eu li o livro do Jorge Amado sobre a vida do Castro Alves, que é uma história belíssima. A vida dele, morreu cedo, né? Morreu, acho que tinha 24, 25 anos de idade, e que nos brindou com o Navio Negreiro, que é um dos mais belos poemas que eu considero da língua portuguesa. Você tem estudado sobre a questão dos não negros que fizeram frente à escravatura? Sim. Olha, eu confesso que o meu olhar sobre a abolição da escravatura hoje no Brasil é um olhar crítico, no sentido de um sistema capitalista, por exemplo. Então, porque
Imagine que todos os países estão enfrentando o processo de industrialização, né? Estão passando por o processo de industrialização e o Brasil está tardio. O Brasil está atrasado economicamente falando. Então, o que a elite branca e, por vezes, que abraçam a causa abolicionista vai fazer é tentar, de alguma forma, acabar com essa estrutura escravagista no Brasil, ou então o Brasil não vai alavancar economicamente. Então, ou seja, o processo de industrialização precisa entrar no Brasil, certo? Mas se existe, por exemplo, muito escravizado, escravizado não consome, né? Não compra. Então, é preciso existir pessoas para se ingressarem também no mercado de trabalho. Então, a luta abolicionista e a luta contra essa estrutura racista, por vezes, ela se torna uma luta a favor do capitalismo, a favor de um interesse econômico, para o alavancar de um país que estava ainda no rodapé ali do sistema econômico, né? Tá. Então, você tem um processo da Inglaterra pressionando o Brasil, por exemplo, de abolir. E aí, cara? Vai ficar assim, vocês vão ficar para trás, a gente está crescendo, a gente quer se industrializar. E o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O último país a abolir a escravidão. Mas a gente também não ignora os papéis importantes de pessoas brancas que lutaram, né, a favor da abolição da escravatura. Então a gente não pode esquecer, mas é só para a gente entender essa estrutura abolicionista hoje no Brasil, né, naquela época. Porque é bom a gente entender essa estrutura abolicionista, que é uma estrutura que parte não por perceber que o preto é um sujeito, é alguém que corre nas veias dele sangue como de todos. Não, mas por mero interesse econômico. Entendi. Né? Eis o porquê que existem leis depois, por exemplo, que vai segregar o negro, que são a lei da terra, por exemplo, que é uma lei que proíbe pessoas pretas de comprarem pedaços de terra. Então você não tem a ingressão do negro no mercado de trabalho, você não tem a ingressão de pessoas pretas na escola, por exemplo. Então, e nesse processo da não ingressão, de não ingressar o negro na sociedade, você quer, de alguma forma, varrer a sociedade de pessoas pretas. Não é à toa que, em 1911, se eu não me engano, o representante do Brasil no Congresso Internacional das Raças, ele disse que o Brasil estava resolvendo o problema do preto com a miscigenação. Aí ele levou um quadro chamado A Redenção de Can, de um pintor italiano. A Redenção de Can é um quadro que trata de 4 pessoas. Tem a mulher que é preta, que é a avó. Tem a filha, que é mais clara do que a mãe, né? E tem o filho da filha, que é um garoto, um bebê branco, porque a filha casou-se com um homem branco. Então, o que ele faz? Ele leva esse quadro para um Congresso Internacional das Raças e fala, olha, tá vendo aqui? Vai acontecer isso daqui para frente. Que é o embranquecimento. Exatamente. O embranquecimento do Brasil e o apagamento da história. Porque o Brasil, lá fora, ele era visto como algo ruim, sujo, feio, né? Não industrializado, não evoluído. Né? Então, o cara leva isso e fala assim, olha, nós vamos resolver o problema do Brasil. Eis o porquê que muitos vão criticar a obra do Gilberto Freire, por exemplo. Né? Casa Grande Senzala. Isso, Casa Grande Senzala. Que tem muitos que fazem uma crítica no romantismo que existe nesse processo de miscigenação. Né? Que, na verdade, foi estupro, né? Na verdade, foi algo horrível. Então, esse processo de abolição hoje no Brasil, naquela época, foi um processo difícil, porque as pessoas pretas não foram incluídas na sociedade. E existiram leis depois, né? Leis que proibiam a capoeira, leis que proíbem as religiões de matriz africana. Isso, você tocou num ponto aí que eu quero provocar você aqui agora. Como é que uma pessoa que estuda a africanidade e a influência da cultura africana no Brasil, filho de um pastor da Assembleia de Deus, trabalha esse elemento religioso?
Ai, desculpa, eu posso pegar um gancho que você falou, senão eu vou esquecer? Pode. Você falou dessas leis, né? E eu participei de um congresso e participaram um babalorixá, um judeu, um padre e uma budista, uma monja, dizendo como eram os rituais de enterro. E eu fiquei pasma de ouvir quando esse babalorixá falou que ele precisa, está com 2 semanas que eu participei desse congresso, ele falou que ele precisa de mandato de segurança para poder realizar os rituais deles para enterrar os seus mortos. E eu não sabia que existia isso em pleno 2021 no Brasil, é verdade? Inclusive, algum tempo atrás, estava perambulando entre os políticos no Brasil a proibição, por exemplo, da matar a galinha, né, que fazem em alguns trabalhos, né, de algumas religiões de matriz africana, querendo proibir isso, né? Então, no Brasil que a gente come carne, né, a rodo, no Brasil que tem cultura de comer carne, eles e de comer galinha também, queriam né? proibir, né, o uso da galinha nos trabalhos dessas religiões de matriz africana, e aí a gente pode falar sobre um racismo religioso, uma intolerância religiosa. Mas você, pessoalmente, como é que você trabalhou e trabalha essa questão? Olha, eu trabalho muito em sala de aula a questão das religiões de matriz africana enquanto religiões de resistência. Porque você imagina você ser tirado do seu território, da sua casa, da ligação que você tem com seus ancestrais, né? Porque a cultura africana é muito conexão com seus ancestrais, né? Tem um filme, o Pantera Negra, não sei se vocês assistiram. Ai, amei, assisti 2 vezes. O primeiro, ele faz uma abordagem muito boa sobre isso, né? Que na hora que o T'Challa, ele vai receber ali o espírito do Pantera Negra, né? Ele vai para um panteão, digamos assim, e ele se depara com seus pais e vários seus ancestrais. Então, na cultura dessas religiões de matriz africana, existe toda essa conexão com a ancestralidade. Então, quando nós, enquanto pessoas que estamos presentes dentro do cristianismo primitivo, e nós olhamos para essas pessoas que fazem parte dessas instituições de matriz africana, nós precisamos olhar num olhar de histórico mesmo, de resistência. Porque eles não vão se submeter ao cristianismo que escravizaram seus ancestrais, por exemplo. Né? A questão de você entender isso. Porque eles não conseguem, de maneira nenhuma, se desligar. E é como se eles se conectassem à sua ancestralidade. É como se eles se conectassem para que não exista o apagamento da história. Né? Porque quando os africanos são trazidos para o Brasil, eles são proibidos de orar na língua deles, são proibidos de festejar, são proibidos de ter as suas próprias religiões. Né? Então eles acabam... Eis o porquê o movimento pentecostal tem muito, né, desses vestígios africanos. Né? Muito. O êxtase pentecostal é muito... E o êxtase das religiões de matriz africana tem muita similaridade, fenomenologicamente falando. Né? Sim. Tem muita semelhança. Então, eu olho para as religiões de matriz africana e eu acho lindo esse sentimento de resistência, sabe? Esse sentimento de africanos escravizados no período colonial não se submeteram à religião cristã e criaram uma outra religião para ainda viver em contato com a sua ancestralidade. Isso é lindo. Para mim isso é lindo. Que isso é a maior das resistências. Sabe? Que eles são proibidos de cultuar os seus próprios deuses, né? E a sua ancestralidade, mas internamente eles fazem isso. Para eles ainda continuarem em contato com a sua própria existência. E não é à toa que essas orações vão ser colocadas em músicas da capoeira, no samba, né? E depois surge o rap, o hip hop, que são gêneros musicais de pessoas pretas, periféricas, que vivem à margem da sociedade e que têm esse sentimento de eu preciso ainda manter contato com a minha ancestralidade. Como é que eu faço isso em um país que me proíbe eu ter a minha própria religião? Aí eu faço isso em outros mecanismos. Eu crio gêneros musicais, por exemplo.
né? Eu crio músicas e vou fazendo isso para tentar, de alguma forma. Quando eu entendi isso, eu estava passando por aquele processo do Hermes, que o Hermes fala de desintoxicação religiosa, né? Nesse processo de desintoxicação religiosa. Que aí eu me deparo e eu começo a ler sobre as religiões de matriz africana e eu começo a ser um admirador. E eu sou um admirador. Quando em sala de aula, quando eu me deparo com alunos, por exemplo, que são do candomblé, da Umbanda, eu acho lindo isso. E a gente precisa trabalhar isso em sala de aula, porque a maioria das escolas hoje no Brasil são majoritariamente evangélicas, né? Muitos evangélicos, principalmente escola pública que estão em áreas periféricas e na periferia nós temos um número muito grande de evangélicos, né? Então, eu trabalho muito isso em sala de aula no sentido de intolerância, né? De respeito, de entender que as religiões de matriz africana são religiões de resistência. Eu queria fazer um negócio aqui fora do contexto. Eu queria que a Fátima viesse aqui, que ela está aqui com a gente, está assistindo, ela foi a nossa entrevistada. Cara, o navio negreiro, porque vocês falam o navio negreiro, mas tem muita gente que não conhece. Aí eu queria pedir que a Fátima viesse aqui. Ótimo. Ler, recitar esse poema maravilhoso. É imenso. Uma parte. Assim. Não, uma parte. Não, mas, Rick, tem muita parte interessante. Não vamos nos apressar. Eu acho que isso é super importante. Vem aqui, Fátima, você vai pegar meu lugar, tá? Porque ela tem tom de voz, ela é poeta, ela é cantora. Um trecho, né? Lê a parte primeiro. Pronto. Vou ler a partir daqui, ó. Senhor Deus dos desgraçados, que chegou agora, dizei-me vós, Senhor Deus, meu navio negreiro, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas, de teu manto, esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que, com os tigres mosqueados, combatem na solidão homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe, veem, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, nalma, lágrimas e fel, como Agar, sofrendo tanto, que nem o leite do pranto tem que dar para Ismael. Lindo. Muito obrigado, pastora Fátima. Eu quero agradecer ao Josué, professor Josué, por conversar conosco, enriquecer muito o Bethesda Cast. Muito obrigado, foi muito, muito rico, muito bom. Quero agradecer a você que nos acompanhou nesse episódio riquíssimo de percebermos e entendermos um pouco da nossa história, da nossa trajetória e da vida deste homem que hoje
tornou esse momento tão precioso para nós. Muito obrigado, nós vamos ficando aqui no Bethesda Cast. Não esqueça que nós estamos nas redes sociais. Nós estamos aqui no YouTube, você deve se inscrever aqui nesse canal, mas nós também estamos no Spotify. Eu ainda tenho que aprender. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Instagram e acompanha a gente. E o Josué está também no Instagram, não é? Você? Isso. Sor Josu. Hã? Sor Josu. Sor Josu. Isso. Como é que fala mesmo? Sor Josu. Como é que escreve aí? Sor. É Sor de professor. Sor de professor, tá certo. Sor Jesus. Agora entendi. Tá bom. E a Fátima também, você tem também um Também Instagram? eu tenho Instagram, né? O @Fátima Nascimento. Mas eu estou mais ali no YouTube, por enquanto. Fátima Nascimento Oficial. Fátima Nascimento Oficial. Eu quero só deixar uma expressão, que acho que pra gente aqui, que é uma expressão muito utilizada pelo Nelson Mandela, que é a expressão Ubuntu. Que é uma expressão que diz que eu sou porque nós somos. Então, não basta a gente não ser racista, é preciso ser antirracista. Sim. Né, para a gente fazer sucumbir essa estrutura da nossa sociedade. E sempre lembrar, e eu quero, para a gente encerrar, que não existe racismo de negros, porque racismo foi uma invenção dos brancos. Isso. Então, quando você diz assim, não, o negro também é racista, não, o negro não é racista. Quem inventou racismo foram os brancos. Perfeito. Tá bom? E lembrar também que se foi invenção, foi uma construção, pode ser desconstruído. Pode ser desconstruído. Muito obrigado, a gente fica por aqui. Um beijo no coração de todos.